E no USA Talk de hoje, você vai conhecer a história de um empresário visionário que decidiu romper as suas fronteiras para acompanhar os seus clientes e já trouxe mais de 1.000 pessoas legalmente para os Estados Unidos. Vinícius Bicalho, que prazer ter você aqui, meu amigo. Sempre bom falar contigo. Obrigada pela sua presença. Olá, Bia, olá, Renato, olá a todos que estão nos acompanhando. É um prazer sempre bater um papo contigo e hoje vamos falar um pouquinho da minha história. Diferente, né? Diferente, não vou responder a respeito de problemas da vida de ninguém. Não vamos falar sobre vistos hoje. Eu sei que vocês devem estar. Eu queria saber sobre os vistos, mas hoje a gente vai conhecer a sua história de empreendedorismo. Vinícius, conta um pouquinho pra gente como começou a sua história de empreendedorismo. Pois é, Bia, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. E quando eu era criança, eu adorava ver pequenas empresas, grandes negócios. Todo domingo passava cedinho, eu assistia e ficava pensando como eu poderia ter alguma empresa para trabalhar. O tempo foi passando, eu fui crescendo e quando chegou a época de escolher a profissão, eu tinha uma grande dúvida. Eu estava em dúvida entre fazer medicina e administração. Eu cheguei a fazer o vestibular de administração no meio do ano, no último ano de escola, eu passei como treinante na PUC, lá de Minas Gerais. Uma semana antes de fechar as inscrições, eu mudei para direito. E medicina era por causa do seu pai, né? Medicina por causa do meu pai. E, Por que você mudou? na verdade, é uma história completamente louca, Renato. Um colega da escola, ele me mostrou um edital de um concurso da Polícia Federal e o salário era muito bom. E eu falei, cara, se tudo der errado, eu faço um concurso. E eu comecei a perceber, naquela época, que o direito tinha muitas possibilidades. Muitas. Eu falei, eu faço um concurso e passo. Então, nesse momento, então, você estava motivado mais pela renda. Mas pela renda, aquela fase que você tá, sei lá, 18 anos e começa a ver que tá chegando um momento que você tem que resolver a sua vida. E a gente tinha muita cultura no Brasil aí do funcionalismo público, né, há Sim. muitos anos atrás. Meu pai é funcionário público, ele tinha o consultório dele, mas ele era funcionário público. Mas a grande questão é, eu nunca fiz um concurso na minha vida. Não precisou, Não né, amigo? precisei, exatamente. Então, Mas é um bom plano B, né? mas Um foi exatamente concursinho. um plano B. É. E a partir daí, eu resolvi fazer direito. E aí tinha algumas dúvidas com relação à área que eu ia atuar. Pensei área trabalhista, área criminal, aquilo que todo jovem na faculdade pensa. Só que eu comecei a pensar o que me agradava, que era negócios. Eu falava, poxa, eu pensava comigo e eu acho isso até hoje. Eu até acho que o meu perfil, na hora que eu faço a avaliação, todo mundo fala, cara, você nasceu para ser advogado. Eu falo, meu perfil é de administrador, não de advogado. Você está aqui no lugar certo. E aí eu falei, qual é a área do direito mais próxima da administração? É o direito É o empresarial. direito empresarial. E foi o que eu procurei estudar. Tanto é que poucas pessoas sabem, Bia, mas eu me graduei um dia e no dia seguinte eu me pós-graduei em direito empresarial. Uau! Eu fiz uma pós-graduação de direito empresarial no meu último ano de curso. E o requisito era apresentar o diploma. No dia que eu formei, eu peguei o certificado, levei. O meu diploma tá lá no meu escritório, ele é do dia seguinte é o da minha pós-graduação. Nossa, que top. Depois de começar, então, a pós-graduação, fazer simultaneamente no seu último ano. Então. Eu não podia concluí-la. Mas E aí eu deixei o trabalho final, entreguei, corrigiu, mas eu não podia ter o certificado, teve que aguardar. o diploma. E foi uma estratégia que eu usei, porque eu queria lecionar, dar aula, sou professor universitário há 21 anos. A intenção de dar aula não era dar aula em si, apesar de gostar da interação, era conseguir ter uma exposição como advogado para poder alavancar o meu próprio negócio na área do direito. Autoridade, né? Exato. Então a pós foi para me qualificar, para eu poder participar da seleção do mestrado, que aconteceu 6 meses depois. Eu entrei no mestrado, fiz um mestrado de Direito Empresarial, me tornei professor. Até hoje eu leciono eventualmente. Isso foi excelente para a minha atividade. É tão interessante que eu recebi aqui no escritório em Orlando uma aluna que foi minha aluna da única aula que eu faltei, que foi o dia do nascimento do Guilherme, que é meu filho, que esse ano faz 20 anos. Nossa. E, Parabéns. poxa, ela veio aqui no escritório, eu já atendi ela em algumas questões relacionadas aos Estados Unidos, foi minha aluna 20 anos atrás. Então, a conexão, né, que normalmente um bom professor tem Queria. com o aluno é muito grande, e isso gera muitas recomendações. E isso alavancou meu escritório no início.
era a minha principal ferramenta de prospecção. Era, de alguma forma, a repercussão que eu conseguia ter lecionando na universidade. É uma forma de empreendedorismo também, né? Sim, E você empreendeu rápido, Vinícius, ou você entrou para algum escritório, ficou trabalhando como... pois é. O que aconteceu, a história é hiper interessante, porque quando eu estava no segundo período, eu fui fazer um estágio em uma construtora. E tem aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. Eu até falo que os meus pais ricos são os meus empregadores desse primeiro estágio, que são meus clientes até hoje e foram depois os primeiros clientes da Bicalho, que inclusive até hoje são nossos clientes. É, eles eram mais velhos do que eu, eram jovens engenheiros, dono de uma construtora, e eu admirava muito a inteligência emocional e o empreendedorismo deles. E eu, como estagiário, estudando, e me relacionava muito com eles. Quando chegou no último ano, eles me chamaram, eles tinham 2 advogados, e falaram, olha, a gente não vai contar mais com os advogados. Monta o seu escritório, que você que vai atender a gente. Eu não era nem formado em direito. Uau! E aí o que eles falaram é o seguinte, enquanto você não forma, o que a gente vai fazer? Você contrata os advogados que vai nos atender e vai monitorando o trabalho deles. E isso me possibilitou trabalhar e ser respeitado pelos advogados como estagiário, porque eu que fechava a contratação. E foi muito bom para mim, me deu experiência. Na hora que eu pude abrir o meu escritório, cliente número 1 da Bicalho, cliente até hoje, são grandes amigos. Eu tive a oportunidade, no meu aniversário de 40 anos, me pediram um discurso, estavam lá, eu tive a oportunidade de verbalizar o tamanho da minha gratidão. E foi tão legal que um deles resolveu fazer direito depois. Que legal. E eu fui professor dele no 10º período da faculdade de Direito. E eu ficava até sem graça, porque era alguém que eu tinha tanta admiração e ele estava sendo meu aluno ali, né? Tirava notas altas? Tirava, excelente. Representou. Não falaria isso aqui nunca também, mas era excelente. Um excelente profissional também na área do direito se tornou. Enfim, então, a partir dali eu comecei a tocar o meu escritório com os conhecimentos que eu aprendi dentro de uma construtora. Então, assim, a minha referência, eu não tive um grande mentor na área do direito. A minha referência são 2 engenheiros, que são pessoas maravilhosas e me passaram alguns valores muito legais. Porque meu pai é meu melhor amigo, também é uma grande referência, mas meu pai não é empreendedor. Então, ele me passou valores, né? Mas eu comecei a observar algumas características, Bia, que me ajudam muito até hoje. Primeiro era a autoestima deles. Eles, mesmo sendo uma construtora pequena à época, eles entendiam que eles poderiam fazer tudo igual ou melhor do que qualquer um. Fala pra gente qual é o nome dela. Hoje ele não opera mais, chamava BS7. O Luiz Fernando Bessa e o Henrique Sete, 2 amigos, certamente verão isso. E essa autoestima deles era um negócio contagiante, porque você percebe quando a pessoa acredita nela, enfim, de fato, a chance dela ter um resultado positivo é muito maior. E eu levo isso para o escritório. Tudo que a gente faz, a gente tem a convicção que nós faremos igual ou melhor do que qualquer um. Depende, exatamente. E a outra, que parece que é um clichê, é falar a verdade. Mesmo nas situações mais difíceis, eles falavam a verdade. E assim, a verdade ela é libertadora, porque quando você fala uma mentira, isso vai te perseguindo, você tem que enrolar aquilo para frente. Sem dúvida nenhuma. Então, essas 2 características eu tento avocar, tento passar para minha equipe, mas são características que me ajudaram muito numa fase difícil, né? Que você é muito jovem, então você ter boas referências são fundamentais. Talvez se eu tivesse tido experiências negativas, eu não conseguia... Não seria tão ousado. Exatamente, ter algumas condutas que eu tenho hoje. E você acha que o universo acadêmico te deu qual referência? Porque você empreendeu sem a referência, sem o suporte ali, né, de um advogado sênior ali para te ajudar. E essa imersão no universo acadêmico veio por quê? O universo acadêmico, na verdade, eu me graduei, tive bons professores na graduação, mas eu tive uma professora na pós-graduação, Maria Celeste Guimarães. Era uma advogada, ela ainda atua, espetacular, foi auditora-geral do Estado de Minas Gerais depois que foi minha professora. Ela era muito jovem à época, muito elegante para dar aula e assim, a gente saía completamente apaixonado com a matéria e com a postura dela. Uhum. E eu lembro que eu mandei um e-mail falando que eu pensava em fazer o mestrado, ela me respondeu
estimulando bastante e, assim, ela foi uma inspiração para mim. Porque ela era, obviamente, mais velha do que eu, mas ela era muito jovem também, extremamente competente e me inspirou. E o meu objetivo, dando aula, era ter uma exposição profissional, mas eu descobri uma enorme paixão. Às vezes, eu tenho que dar uma aula e você está cansado no dia, eu estou fisicamente cansado, mas eu saio, Cheio. cara, recarregado, assim, com as baterias recarregadas. E eu tenho uma visão da docência que eu recebo dos alunos muito mais até do que eu entrego. Eu te confesso que o sentimento que eu saio até, que eu recebo mais do que eu mereço, entendeu? Muita gratidão, muita interação positiva. Então, assim, é uma energia muito boa. Isso daí realmente é um talento, né? Não é só ensinar, você, além de ensinar, você inspira as pessoas, né? Isso é o principal. Isso é muito legal. E, assim, hoje eu tenho alunos que são profissionais brilhantes. Eu fui fazer uma palestra aqui nos Estados Unidos, foi um negócio muito legal. E na hora que eu fui fazer a palestra, numa universidade aqui, uma das pessoas levantou a mão e me chamou, falou assim: fui seu calouro no curso de Direito em Belo Horizonte. Falei, o que eu aprontei, né? Vai revelar alguma coisa. E aí ele teve uma fala hiper legal. Ele falou, olha, a minha esposa foi sua aluna em 2004. Eu dava aula de Direito no curso de Publicidade. Eu era muito novo e eu fui convidado para ser o paraninfo da turma. Isso gerou até um mal-estar na universidade, porque o curso de Publicidade chamar o professor de Direito para ser o paraninfo, e era a primeira turma que eu tinha dado aula, cara. Só que o que eu acredito que fascinou, primeiro que era muito novo, tinha 24 anos. Segundo, que o outro ponto, que eu era muito jovem e a energia, de alguma forma, batia com os alunos. Você já tinha um certo destaque, até pelo fato de ser novo. Também. Sim, exatamente. Então, assim, eu percebia que eles me enxergavam alguém próximo do que eles poderiam ser no futuro. E aí ele fala que ele queria me agradecer porque a mulher dele, ela estava formando em publicidade nesse ano, que era o último período deles, ela, por minha causa, ela resolveu fazer direito e hoje trabalha com ele no escritório dele. Eu achei muito legal. Então, assim, eu tive vários casos, até porque eu lecionava muito no curso de administração, que era direito empresarial. Então, você tirou um publicitário do mercado. Tirei um publicitário do mercado, um concorrente aí, Renato. Mas é isso. Então, assim, a docência, eu brinco que é a minha cachaça. E aí, no direito empresarial, você ficou por quantos anos no Brasil? Poxa, Bia, assim, eu... Até hoje. De alguma maneira até hoje, mas eu falo que minha carreira ela se divide mais ou menos em duas partes, assim, eu até 2013, 14, dedicando exclusivamente ao direito empresarial, enfim, professor de algumas das melhores universidades em Belo Horizonte, a gente tem uma carteira de clientes enorme, tive um destaque muito grande na área, inclusive foi o que viabilizou a minha vinda aos Estados Unidos através de um EB1, e quando eu enxerguei a oportunidade e resolvi vir para cá, muitas pessoas não entendiam. Falaram, poxa, você tem o seu escritório, centenas de clientes, atende os principais atletas também do Brasil, o que você está indo para os Estados Unidos? Porque muitas vezes a pessoa acha que a gente está vindo para cá... Se livrando de algo. Não para dar continuidade na carreira, que, enfim, você não pode seguir linearmente o que você estava fazendo. Mas... assim, só para fazer uma vírgula que você tá falando. E qual foi o estalo que te fez decidir para os Estados Unidos? Porque até então você não tinha motivo. Pois é, Renato, assim, foram duas situações. A primeira que eu comecei a identificar que, principalmente perto do ano de 2010 ali, muitos clientes começaram a querer internacionalizar os seus negócios, tanto para os Estados Unidos, principalmente, quanto para Portugal. E a gente tinha um escritório parceiro em Miami e um escritório parceiro em Coimbra, de professores até universitários nesses dois países. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande no retorno, o atendimento. E eu não quero falar mal, mas culturalmente é diferente a forma do português e do americano atender de nós brasileiros. Muito. Eu falo que nós servimos muito bem, né? O brasileiro é um excelente prestador de serviço. E eu ficava numa situação muito chata, porque o meu cliente esperava um atendimento do padrão que ele tinha no escritório e eu não conseguia entregar. Isso foi o primeiro incômodo. E aí depois eu fiz uma viagem
com a minha esposa, com 2 casais de amigos, que era uma viagem metade Nova York e metade Las Vegas. Quando eu cheguei em Nova York, eu comecei a ver as publicidades de advogado. Eu tenho a foto da primeira publicidade de advogado que eu vi nos Estados Unidos. Pergunta. A outra metade legal que você não lembra, né? Lembro, porque lá foi o ponto final. Apesar de que o que acontece em Vegas fica em Fica em Vegas, Vegas. eu vou delatar aqui. Dá pra gente. E aí a gente tinha passado a noite em um restaurante, foi bem legal, e o pessoal resolveu dormir à tarde, cada um no seu quarto. Minha esposa adora dormir à tarde e eu não gosto, porque se eu durmo à tarde eu não consigo dormir à noite. E eu liguei a televisão. E na hora que eu liguei a televisão, passou uma propaganda de um escritório terrível, terrível. Não, só para o pessoal entender, aqui pode, né, Vinícius? É Pode. outdoor, é o E é muito busão, agressivo, né, Bia? assim, Escorregou, caiu, liga pro doutor fulano de tal. Dan me deu $500 mil, assim, tem em todo lugar. E aí eu achei péssimo. Eu falei, cara, eu não me sentiria confortável contratando um advogado dessa forma. Devem ter pessoas nos Estados Unidos que não se sentem confortáveis com isso. E nessa hora eu entrei no computador e digitei como virar advogado nos Estados Unidos. E aí eu já comecei a pegar as informações. Aí é dica, é tudo Google. Foi isso. E aí eu percebi, mapeei o caminho. Quando eu voltei para o Brasil, mapeei o caminho e comecei a trilhar esse caminho para poder ter a operação do escritório aqui. E tudo por conta própria. Tudo por conta própria. Você contratou alguma empresa, algum curso? Até porque eu acho que o mercado era meio incipiente, né? Conhecimento, o mercado era incipiente, não tinha o nível de informação que a gente tinha. E aí comecei. O primeiro passo, eu lembro que era fazer a evaluation dos diplomas. Eu mandei os meus diplomas, hoje eu falo que loucura, pelos correios para cá. O cara fez a evaluation, me devolveu no Brasil. O original, né? O original e o histórico, exatamente. E eu comecei a fazer as aplicações nas universidades. E aí tinha uma série de situações. E aí teve uma universidade que era a que eu mais queria, que foi a que eu estudei. Eles queriam que eu fizesse algumas coisas que não ia dar tempo de eu ser admitido. E eu resolvi, Renato, mandar um e-mail com a Real. Falei, cara, eu não preciso do título. Eu já sou mestre no Brasil, eu não preciso do título de mestre aqui nos Estados Unidos. Eu quero conhecimento. Sou professor no Brasil, eu quero conhecimento. E eles me deram uma oportunidade. Tá, a gente pode encurtar isso, desde que você faça uma carta para defender no board da universidade. E eu fiz a carta. E eu fui aprovado. E eu não conheço ninguém mais que foi aprovado com o tempo que eu fui. Até alguns amigos falaram, faz a carta, faz uma coisa. Eles não aprovaram ninguém. Eu acho que, assim, foi uma coisa tão genuína, Então, né? Uma vez, você falou a verdade. Exatamente. Funcionou, né? Exatamente. O que aqui dá super certo. Exatamente. Né? Eu não queria menosprezar o título. Eu queria só mostrar, cara, eu não vou entrar nesse curso para avacalhar, eu quero muito. Não é porque eu preciso dele para falar que eu sou mestre nisso, eu já tenho o título, mas eu quero conhecimento. Foi isso que eu falei para ele. E minha relação com a USC é lindíssima, porque eles me acompanham até hoje. Quando eu faço alguma coisa que tem repercussão, eles interagem. Assim, a relação acadêmica nos Estados Unidos com o aluno é um negócio assim, apaixonante. Eu falo que no mestrado aqui dos Estados Unidos, todas as ligações que eu recebi, se pegar o que eu recebi do maternal até o meu mestrado no Brasil, não dá 10%. Que coisa, né, Vinícius? Eles acompanham muito de perto, muito de perto. Então, assim, e eu me apaixonei, porque você começa a ter acesso a conhecimento, network, coisas que no Brasil não são tão simples, né? A gente até, eu lembro um dia, em um dos eventos que a gente estava fazendo, a gente comentou, né? Se você quiser aqui em Orlando conversar com o prefeito, você conversa com facilidade. Agora, na cidade que você morou a vida Você toda não no Brasil, consegue. você não consegue. E esse acesso que os Estados Unidos oferecem, ele é fantástico. E aí começou uma jornada lindíssima e que eu falo, se eu tivesse que me arrepender de uma única coisa, foi não ter feito isso antes. E quanto tempo demorou, Vinícius, até você realmente conseguir se habilitar como profissional aqui nos Estados Unidos? Bia, de começar o mestrado até a licença, te falar que eu nunca fiz essa conta assim, de mais 6 anos. E assim, tá, você está habilitado, você estudou, tem o conhecimento, você botou o pé aqui. E agora? Como é que tá a sua cabeça nesse momento? Qual que era o plano? Pois é, Renato, assim, a gente teve a intenção de montar o escritório aqui. Começar tudo do início é muito difícil, porque
Eu falo que lá no Brasil a gente tem uma estrutura, muitos colaboradores. Eu brinco assim que na hora que eu assinar uma petição lá, o processo chega até com a página aberta para assinar. Enfim, aqui não é assim. É bem interessante você falar isso, que é bem parecido com a nossa vida de imigrante quando a gente chega aqui. Uhum. Você pensa, uma coisa que quando você está no Brasil você não pensa. Você tira o CPF, você tira a categoria, você faz isso ao longo da sua vida. Aqui você tem que fazer na mensalidade de 6. Você tem que fazer tudo em 1, 2 anos, né? Exato. Mas posso te falar uma coisa que Ana Paula, minha esposa, que é minha grande parceira de vida, porque ela topa tudo, né? Ela resolveu sair da zona de conforto, o que a gente tinha, embarcar nessa jornada, mas a gente colocou uma coisa em mente. Na hora que tudo resolveu, né? Visto, enfim, tudo isso, se tudo desse errado, a experiência seria fantástica. E o que eu falo é que nada deu errado, a experiência continua sendo fantástica. E vai ficar ainda, né? Mais ainda. E você fez o seu processo? Sim. Já ia perguntar. Você mesmo fez o seu processo. E você estava na área do direito empresarial, e quando você fez o mestrado, que horas você falou, lá eu vou atuar como advogado de imigração? Bia, a minha intenção inicialmente era internacionalização de empresas. Só que o mercado vai te levando para isso, porque a cada empresa que se internacionaliza, 1.000 imigrantes vêm para cá. Então, isso acabou engolindo a parte de internacionalização. Obviamente, a gente colabora. Se eu for pensar friamente, na verdade, a internacionalização de empresa era um business do Brasil. Sim, é isso aí. Brasileiro pra cá. Quando você está aqui, já é outro negócio. A imigração já passa a ser um negócio dos Estados Unidos. E acaba que é isso mesmo. A nossa operação do Brasil auxilia nessa parte de internacionalização. Aí tem toda a conexão, contador, tudo isso. Enfim, e aqui a gente faz a parte de imigração. É exatamente isso, Renato. E eu me apaixonei, porque é muito bom quando você vende alguma coisa que você acredita. Então, assim, se eu imigrei e vim para cá com a minha família e tô falando que isso foi legal... É diferente. É diferente. Ou seja, eu coloquei a minha filha, o meu filho, a minha esposa nesse jogo. Então, assim, literalmente skin in the game. É uma venda íntegra, né? É uma venda íntegra. Eu não estou falando que é bom e eu não faço isso, entendeu? Então, eu me sinto muito confortável na hora que eu estou falando isso, porque o que eu estou sugerindo foi um movimento que eu fiz para os meus negócios, né? E para minha família. E te confesso que foi muito bom, porque tem um ponto na parte de empreendedorismo, Renato, que eu acho que é o ponto determinante. Uma vez eu li, um escritor falou um negócio que o bom da vida seria se a gente tivesse 2 vidas, uma para fazer de rascunho e a outra para viver de verdade. Acaba fazendo isso no dia a dia. E na imigração, a imigração te permite isso. Porque, como eu falei, na minha carreira, eu não tive um mentor na área do direito. Então, eu tive que aprender sozinho algumas coisas, com acertos e erros no Brasil. Quando eu fui empreender no direito aqui nos Estados Unidos, eu pude ser o meu próprio mentor, porque eu usei a minha experiência do Brasil para recomeçar a minha história. Então, alguns erros que eu tive no Brasil, eu não tenho aqui. Eu não tive aqui, porque eu tive a oportunidade de usar essa experiência. Óbvio que é um outro mercado, com outra diferença, mas isso me ajudou, assim, demais, entendeu? A gente fala muito isso para os empresários, né, Vinícius? Mude a sua mentalidade, porque você vai recomeçar do zero, e aí você falou, né, vou chegar aqui, eu vou fazer todo o processo, eu vou construir tudo como eu construí lá, só que esse conhecimento, a bagagem de ter tido sucesso, ninguém vai tirar de você. Sim. Se você tiver essa noção de começar step by step, não tem nada que te pare aqui, né? E tem um detalhe, Bia, assim, quem confia em si, sabe onde vai chegar. Eu lembro que no início eu mesmo levava os processos no FedEx para despachar, tanto que o pessoal até me conhece. Enfim. Não era legal isso? Muito legal. E não há problema nenhum. Às vezes, tem um processo que vai terminar tarde, eu falo, se tiver algum problema, eu levo, não tem problema algum. Uma vez, a gente tinha um escritório em São Paulo antes da pandemia e teve algo que me entristeceu. Eu cheguei lá, a nossa recepcionista, ela tinha tirado 15 dias de férias e os advogados vieram me abordar alegando que eles estavam tendo que pegar o café e levar na sala de reunião para o cliente. Essa era a reclamação Cara, dele. E o café que sai da cafeteira, na cafeteira Nespresso. E aí, porque... Tava colhendo o grau, né? Exatamente. E aí eu tava lá, enfim, dos Estados Unidos, o pessoal acha que nos Estados Unidos você tá vivendo suits, né? Você tá sentado e tudo tá acontecendo, né? Eu sou o Harvey Specter aqui. Enfim, eu falei, cara, você pode fazer de uma outra maneira. Porque
naquele momento, a nossa operação aqui era uma operação que tipo, tinha poucas pessoas. Então, normalmente, na hora do café, eu chamava o cliente até a cafeteira, como a gente foi aqui, Aham. e ainda perguntava qual cápsula você quer, era um momento de quebra-gelo. Eu falei, cara, eu uso isso ao meu favor. E eles ficaram todos sem graça. Então, assim, obviamente, é muito bom. Hoje, no escritório, eu faço reunião, tem toda a estrutura para me ajudar. Mas eu não me sentia menor por estar vivendo isso. Eu até curtia isso de uma outra maneira. Então, assim, eu acho que tudo também está muito ligado à sua mentalidade, né? Sim, e a sua percepção também de ver as coisas, né? Sim. Deixa eu te jogar uma pergunta. E quando você abriu o escritório aqui, qual foi o seu maior medo? O meu maior medo é porque a operação aqui ela tem uma diferença de uma operação empresarial no Brasil. Por exemplo, quando começa o mês aqui, a gente começa com previsão zero. Não vou falar de faturamento, né? De receita não, porque tem os pagamentos que vêm, mas de faturamento zero. No Brasil, a gente trabalha com contratos que são mensais. Então, os clientes pagam mensalidade. Então, é uma receita recorrente. E Mas também vai do tipo de operação, também tipo de Exato, né? exatamente. Então, o meu maior medo era enfrentar esse desafio e me reposicionar no mercado. Te confesso que, pelo fato de eu já ser advogado no Brasil, eu tinha muita confiança na minha forma de relacionar, no meu posicionamento, isso não me causava preocupação. A parte também de competência não me preocupava, porque eu sempre fui um cara muito estudioso, isso para mim não é problema, e eu entendo assim, que todo mundo que é persistente, quer vencer, ele vai encontrar a saída para os problemas. Então, assim, a minha maior preocupação era conseguir fazer com que o negócio chegasse num ponto de equilíbrio. E te confesso que, felizmente, isso foi com uma facilidade maior do que a gente esperava. A gente teve uma adesão muito grande, e eu percebi que até o nosso posicionamento, eu continuo atendendo aqui como eu atendia no Brasil. Então, eu sou um advogado acessível. Então, os clientes têm meu WhatsApp pessoal. E eu percebi que isso fez uma diferença. Porque eu percebo que o profissional liberal aqui ele tem uma distância grande do cliente, do paciente, Meu Deus, é né? quase que você não consegue Exatamente. acesso. Então, isso de alguma maneira possibilitou ter uma interação melhor com os clientes e que foi algo fantástico. Acho que também por você ter vivido o processo, é muito difícil ser imigrante, não é um processo Sim. fácil, né, Vinícius? A gente fala sobre os anseios, os medos, né, muita coisa que envolve ali. Não é só um processo, né, é a vida de uma pessoa, de uma família toda, a esperança toda ali, né. Então esse atendimento que vocês têm na Bicalho é realmente, assim, algo completamente diferente e eu acho que faz muita diferença na vida de quem tá fazendo o processo. O processo migratório, Bia, não é só o visto, né? Tem a adaptação da sua filha, do seu filho, esposa, marido, sua recolocação profissional, tudo é difícil. Eu não esqueço, primeiro dia de aula da Giovana. A Giovana, minha filha, ela era pequenininha, ela chorava para ir para a escola no Brasil. Quantos ela tinha? Ela tinha 6 anos. Tinha algumas cenas de eu deixando ela na escola que eram terríveis. Ela segurando minha gravata, e eu ia ser até triste. Eu falei, imagina isso nos Estados Unidos. E ela foi o primeiro dia de aula. Ao contrário do Guilherme, o Guilherme sempre foi muito sociável. Antes de ir para aula, já conhecia todo mundo, enfim. São personalidades diferentes. O Guilherme parece mais com a Ana Paula, minha esposa, mais sociável. Posso não parecer, mas eu sou mais tímido, igual a Giovana. E o que aconteceu? Eu lembro do telefone tocando. Eu atendi no escritório, era a Ana Paula, e já era a Giovana na ligação. E ela falou um negócio comigo que para mim foi marcante. Meu coração estava igual um coração de galinha, assim, apertado. Falei, se ela não se adaptar, poxa, Acabou. vai ser uma dificuldade aqui. Ela, pai, chorei de bobeira. Não precisava. Ai. E não tinha nenhum brasileiro na sala dela. A primeira sala dela. Então, assim, ela foi muito corajosa e conseguiu vencer isso. E hoje, assim, poxa, eu brinco que o inglês dela não é nem fluente, é nativo, né? Ela fala rápido, eu falo, você tá narrando um jogo, né? Com pressa, completamente adaptada à cultura, tudo isso. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito pelo cliente no processo migratório, porque o imigrante, ele é corajoso por natureza. E você ter passado por esse processo fez você idealizar o processo de atendimento da Bicalho de uma forma diferenciada, certo? Sim, sim. Agora, Bia, tem algumas situações, né, que isso a gente discute muito no escritório. A gente tem um histórico que os clientes se tornam amigos. Eu falei aqui do primeiro cliente, que são meus amigos e clientes até hoje, mas
se a gente tiver que ter uma posição entre amigo, advogado e advogado. Porque algumas etapas do processo não dá para querer ser legal. A documentação precisa ser bem feita, o prazo tem que ser cumprido, porque eu falo o seguinte, quando a gente entrega o green card ao final, às vezes eu brinco com o cliente, é a hora da gente fazer as pazes. Porque não é que você está fazendo por maldade, por nada, é porque você sabe, é como um médico que exige que você tome um remédio amargo. Né? Então, exatamente, a gente tenta ser acolhedor, mas a gente tenta deixar com que a verdade fique na mesa a todo momento, porque se não tem esse alinhamento de expectativa real, isso é caótico e cancerígeno para o cliente, porque eu brinco quando tem aquelas publicidades que a gente fala muito, 99% de aprovação, 99,9%, isso é uma mentira, isso é criminoso, porque você está falando com o cliente, me paga que eu resolvo. Você está iludindo a E pessoa. não é verdade. Não é verdade. Todo mundo que divulga isso está divulgando mentira. Não é verdade. Então, assim, é importante que qualquer relação comece baseada na verdade. Então, esse alinhamento de expectativas, ele é fundamental. Se, na primeira abordagem, o advogado, o médico, quem quer que seja, não fala a verdade, não é uma relação saudável. Eu te recomendo falando assim, olha, o Vinícius não vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. E aí, eu sempre faço isso com muita tranquilidade, porque tem muita gente querendo vender processo migratório. E isso é uma das coisas que eu falo. É interessante, a gente precisa vender, mas sempre com a verdade, porque é uma vida, é uma família, assim. Eu acho que isso para mim, é muito fácil de recomendar por causa disso. Não, e é possível, né? A maioria é advogado. É. Esse é o grande problema, né? Desse mercado agora aqui nos Estados Unidos. Exato. Assim, o que eu falo é o seguinte, Renato, assim, você vai pegar algo que é tão grande, porque o processo migratório ele é um sonho. E sonho não tem preço. Ó, esse iPhone se quebrar, a gente sabe quanto ele custa. Agora, o sonho de viver com a minha família aqui, ele não tem preço. E as portas que vão se abrir, as perspectivas que nós vamos ter, isso não tem como mensurar. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Pode dar certo, pode dar errado. Agora, eu falo que imigração lembra a aviação. Fazendo tudo certo, existe uma grande chance de dar certo. Agora, se fizer errado, vai dar errado, cara. Sem dúvida. Ou vai dar errado no início ou vai dar errado no final. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Qual foi o caso mais inusitado que você pegou? Olha, a gente tem alguns casos que são muito engraçados, tá? Porque a vida real, ela não é uma história como a gente vê. Então, tem situações, assim, hiper interessantes, com negócios muito diferentes. Por exemplo, a gente pegou hoje, né? A gente tem as relações afetivas são muito diferentes. Casamentos, pessoas não moram na mesma residência, pessoas que têm um relacionamento aberto. E como você mostra isso para a imigração? Curiosidade, não sei se o pessoal que está vendo sabe, mas, por exemplo, aqui não existe como é que fala? União estável. Né? Aqui ou você é casado ou você não é casado, ponto. Para efeito migratório funciona dessa maneira, porque a legislação de direito de família é uma legislação estadual, imigração é federal, então eles padronizam que tem que ter o casamento, não tem outra alternativa. Mas existem histórias belíssimas. A gente estava até comentando hoje a história de um empresário que era uma pessoa que não tinha segundo grau, e era um empreendedor fantástico, história lindíssima. E ele chegou no escritório, eu percebi muito machucado, porque na hora que você vai fazer um visto de habilidade, você pergunta se tem diploma, se tem isso, se tem aquilo. E as habilidades dele não eram essas. E eu percebi que ele se sentia muito diminuído, entendeu? E não era por mal, porque são perguntas obrigatórias que a gente tem que fazer. Então, e ele ficava até uma pessoa assim, mais dura durante o processo, e aí eu conversava, explicava, e o caso dele foi aprovado, ele é um grande amigo hoje, enfim, de vez em quando me liga para contar alguma situação no final de semana. Foi bem legal, porque isso foi um caso que trabalhou até a autoestima dele. Não, e provavelmente ele ia ter muito mais evidências do que uma pessoa, de repente, com muito mais diploma. Pois é. E o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos quer uma carreira com frutos. Uhum. Agora, cada carreira, a gente ilustra o fruto de uma maneira. Então, assim, eu falei da minha, olha, fui professor, fiz um mestrado, fiz outro. Esses são os frutos. Agora, quem tem uma carreira prática? Talvez esse profissional seja mais importante do que
um advogado, entendeu? Então, ele vai gerar empregos, enfim, tem um tino empreendedor fantástico. Só que a gente precisa ter as evidências que ilustrem essa carreira. Agora, o grande problema da imigração, Renato, são as mentiras. Mas é mentira de que lado? Principalmente do que é divulgado na internet. Porque as pessoas divulgam uma parte da história e não divulgam a história real. Você está dizendo mais das pessoas que tentam vender esse sonho americano. Acho que tem processo negado Pessoa que teve processo negado, a gente está vendo muito caso de pessoas que não estão tendo entrada permitida nos Estados Unidos, aí fala, porque eu fiz um meme do vice-presidente, e na verdade não foi, há uma confissão de que teve uso de drogas, a imigração divulga essa informação. E hoje a gente tem um advento da comunicação fácil, todo mundo tem uma emissora de televisão na mão, e isso é divulgado. E eu percebo que, às vezes, por má informação, e às vezes com a pessoa contando só um lado da história, né? Eu falo que toda história tem duas versões e uma verdade, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está vivendo esse momento meio conturbado, principalmente digamos, na mídia, né? E como é que a sua visão de advogado para quem pretende vir ou para quem está aqui em relação ao status imigratório da pessoa? Sendo a pessoa tendo ou não tendo ele? O que eu vejo é o seguinte, Renato, a gente tem uma mudança de política imigratória. As leis continuam as mesmas, mas é uma política que teve uma mudança grande. O presidente Biden era um presidente que tinha uma visão mais humanitária de imigração. A gente teve uma explosão dos casos de asilo, ele recebia muitos imigrantes que entravam pela fronteira, em um número recorde, enfim. O presidente Trump tem uma visão econômica de imigração. Ele quer o imigrante qualificado. Então, a minha visão é, se você é um imigrante que se encaixa na categoria que o presidente Trump quer, isso não há problema algum. Agora, para as pessoas que vêm pedir asilo ou os vistos humanitários, a gente percebe, de fato, um rigor. E, atualmente, acho que não há como negar que a gente tem uma fiscalização maior do que tinha no governo do presidente Biden. Mas o que eu vejo é que o que é divulgado na imprensa é maior do que o que é a realidade. Tem um viés meio político também, né? Não só isso, mas eu percebo que o presidente Trump ele gosta também de ter a imagem da pessoa implacável, durona. Eu até acredito que, de alguma maneira, ele, como um grande comunicador, ele está manipulando a imprensa. Porque a imprensa, na hora que ela fala mal dele, ela faz com que as pessoas que pretendam vir ilegais para os Estados Unidos pensem duas vezes. Ele é um negociador nato. Sim. Eu tenho até uma brincadeira, porque as pessoas tentam comparar o Trump com o Bolsonaro e falam, tem um personagem no Brasil que, para mim, é o que mais se assemelha ao Trump. Silvio Santos. Exatamente. Um excelente comunicador. Exatamente. E Vinícius, empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, quais principais pontos você pode falar de dificuldades que você teve lá que dá uma similaridade, assim, para as pessoas entenderem, né? Sim, acho que empreender em qualquer lugar do mundo, as habilidades são as mesmas, né? Persistência. Agora, eu percebo que o americano ele tem menos capacidade de improviso do que a gente. E o americano, ele preocupa muito com a sua reputação. E eu tive uma vez, Bia, você já ouviu isso umas 20 vezes eu falando, mas eu vou falar 21 vezes. Uma reunião, foi em um banco em Miami, e a vice-presidente, eu estava junto com um cliente, ela perguntou onde eu morava em Belo Horizonte, onde eu morava no Brasil, eu falei Belo Horizonte, e Belo Horizonte não é uma cidade que normalmente o estrangeiro conhece. No Brasil conhece Rio, São Paulo. Quanto muito Brasília. Essa é a verdade. E o Nordeste. Mesmo assim... A região, exatamente. O argentino, porque o estrangeiro não visita muito o Nordeste. Essa é a verdade. Lamentavelmente, uma região lindíssima. Então, eu falei Belo Horizonte, e ela falou que teve um namorado em Belo Horizonte e morou 3 meses lá. E o bairro que ela morou era o mesmo bairro que o meu pai tinha um consultório médico, e a gente começou a conversar sobre o bairro. E ela, ao final da reunião, ela falou, Vinícius, eu gostei muito de você e eu queria te dar um conselho. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, nunca ouvi isso nos Estados Unidos. Ela falou, o brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo, com uma capacidade de improviso enorme. Mas esse é o bom brasileiro. Existe o outro perfil de brasileiro, que é o mau, que mente, não entrega, engana, enfim. Que é o pior profissional do mundo. Que é o pior. Então, o conselho que eu te dou aqui na América é saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado.
que rapidamente o americano vai mapear isso e ele vai te reconhecer dessa forma. E posso te falar, Renato e Bia, essa é uma verdade inexorável. Verdade absoluta. Eu reparo isso e teve um episódio que foi muito legal. Há 3 anos atrás, eu ganhei pela primeira vez uma premiação e ela foi publicada no New York Times. Legal, parabéns. E a minha preocupação, naquele momento, eu só queria comprar o jornal para mostrar para meu pai no Brasil. Era só isso. E aí eu procurei um jeito de ter o jornal, só que no dia que foi publicado, a administradora do prédio onde a gente tem o escritório, ela sabia o portão que eu entrava, sabia o horário que eu entrava. Na hora que eu estava entrando, ela estava me esperando lá. E aí ela me abordou. Ela falou assim, eu queria te falar que para nós aqui é uma honra ter um advogado do seu quilate, ouvir sua premiação. E fala qual é a premiação que você ganhou agora de novo, vai. Não, gente, tá na lista dos advogados mais influentes de imigração dos Estados Unidos. Não é para qualquer um, né, Renatinho? Sem dúvida. Vamos dar o foco dele. Não, mas essa mesma premiação acabou que eu ganhei alguns anos seguidos, né? E teve em outros jornais que foram também publicados, né? Saiu no Wall Street Journal, USA Today, Washington Post, Los Angeles Times. E foi bem legal, porque assim, eu não imaginava que ela ia vir, tá? E eu achei bem interessante, porque o americano ele tem uma característica que ele gosta de exaltar o sucesso. Se ele acha o seu relógio bonito, ele fala, o seu relógio é bonito, o seu sapato é bonito, a sua roupa é legal, o seu carro é bonito. A gente não vê aqui, por exemplo, uma característica que eu acho triste do Brasil, a questão de arranhar carro. Eu não lembro, meu carro nunca teve um arranhão aqui todos esses anos. Enfim, a não ser se foi uma navalhada nossa em casa, né? Então, assim, eu vejo que o americano, ele admira e valoriza o sucesso. Isso é uma característica que eu adoro nos Estados Unidos, ou seja, quem faz bem, tem sucesso, deve ser exaltado. E ele sente prazer também de dar um elogio, até gratuito. Sim. Né? Isso é muito legal. Sim. Uma vez é engraçado, eu estava conversando com um americano, para ver que o choque cultural é grande, né? E ele conhecia muitos brasileiros também, né? Obviamente. E eu falei assim, mas qual a pior e a melhor característica que você acha do brasileiro? Ele falou assim, o bom brasileiro é que ele é muito inteligente, tudo isso que a gente já exaltou aqui, né? Inteligente, criativo e tudo mais. Mas ele tem um problema com a própria raça dele. Ele falou assim para mim. Total. Por quê? Ao invés deles se juntarem, como os indianos fazem, como os mexicanos fazem, eles acabam brigando uns com os outros. Ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou assim, os brasileiros aqui nos Estados Unidos é igual, imagina um balde e você bota um monte de caranguejo dentro. E o que eles fazem? Um fica tentando subir no outro para sair desse balde. E ele falou isso, e ele me marcou muito. Realmente é isso daí, né? Total. A gente tem um potencial tão grande, mas a gente não se ajuda. E o que eu falo é o seguinte, nós, né, que estamos aqui, prosperamos aqui, a gente tem um dever de mostrar para o mundo o melhor do Brasil, né? A gente não é desse time não, né, Vinícius? Não, a gente faz escadinha um pro outro o tempo todo, pelo enaltecendo. contrário, né? A gente tem prazer. Tenta trazer o bom brasileiro para cá, para poder mostrar quanta coisa boa o Brasil tem. Até lá em casa eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meninos, falo, tem 3 coisas que nós só podemos falar mal com os nossos pares. A gente só pode falar mal do nosso país. Com quem nasceu no Brasil, a gente não fala mal do Brasil para quem não é brasileiro. Porque a gente pode até falar, não gosto disso, daquilo, enfim, mas entre nós, a gente não pode admitir que ninguém fale mal do Brasil. De irmão, né? Exatamente. Outra é exatamente isso. A gente não pode falar mal da nossa família fora do nosso ambiente. A gente resolve os nossos problemas dentro de casa. E o terceiro, eu não podia deixar de falar, a gente não pode falar mal do nosso time de futebol para quem não torce. Foi muito difícil que eu torço pro Cruzeiro. O Cruzeiro passou uma fase muito difícil. Eu torço pro Vasco. Então sua tarefa tá mais árdua do que a minha, viu? E você, Bia? Eu sou corintiana. Vai, Corinthians. Esconde a carteira. Já tá escondida, né, Fofi? Vinícius, é muito, muito bacana escutar a sua história, assim, pela essa visão de trazer, assim, você ficou dentro do mesmo mercado, mas você se adaptou também para estar acompanhando o teu cliente ali na necessidade dele. E tem alguma diferença entre o direito empresarial e o direito imigratório que hoje você fala, assim, que você tem os dois hoje? Tem alguma coisa alguma paixão que te pegou mais? Hoje, minha maior paixão é o direito migratório, porque ele é mais apaixonante. O direito empresarial, eu trago valores que são muito importantes, principalmente na questão de tentar conter o problema, que eu falo que o papel do advogado se assemelha ao papel do bombeiro. Né? Enfim, se a gente tem essa sala e a gente consegue evitar o incêndio, esse é o sucesso. Porque se eu venho aqui para apagar o incêndio, o trabalho foi lindo, mas não vou entregar a sala queimada.
Então, o direito empresarial, a preocupação ela é muito econômica, Bia. Por mais que tenha questão social, que a empresa gere empregos, você não está tão perto do drama familiar. Na questão do direito migratório, normalmente a pessoa migra pensando no futuro dos filhos. Então, e se você é mãe, sabe? Se você quer incomodar um pai ou uma mãe, faça algo que vá afetar o filho dele. Então, o direito migratório, amo as duas áreas. O direito empresarial, para mim, foi uma grande escola, adoro, sou apaixonado, mas eu vejo que ele é uma área mais morna. A imigração não tem empate, não tem acordo, não tem como fazer acordo. Não dá empate. Eu falo que é igual bater pênalti. Aquilo ali para quem gosta de futebol, é uma adrenalina, né? É gol ou não gol. Não existe, bateu na trave, ficou na linha, quase foi gol. Não tem isso. Ou aprovou ou negou. Então, eu até brinco que na hora que a gente olha o meu dia, né, a minha agenda, ela é igual um eletrocardiograma, porque eu tenho uma reunião que eu entrego um green card, e a pessoa está ali explodindo em êxtase, e depois eu entro para uma reunião que é uma pessoa que está vivendo um drama, no caso dela, e a gente tem que, de alguma maneira, estar ali de pé. A gente tem até uma frase que a gente fala no escritório, nós podemos nos dar o luxo de ter 10 minutos de euforia no sucesso e 10 minutos de tristeza no fracasso. No 11º minuto, a gente tem que estar de pé para lutar com o nosso cliente. Esse é o lema, né? Não dá. E mais de 1.000 famílias agora aqui nos Estados Unidos, através da Bicalho. Qual que é a sensação? É muita gente, Vinícius. A gente estava falando sobre quantidade de empresas, né, de brasileiros que tem nos Estados Unidos e tudo mais, mas participar desse volume, né, de quantas histórias, quantas conquistas, né? Como é isso? Não, isso é bem legal, né? Assim, é muito gratificante. A gente vai em algum lugar, encontra com alguém que você, de alguma maneira, participou de um capítulo muito importante da vida. Eu fui num evento segunda-feira que eu fui convidado para assistir uma palestra. Na hora que eu cheguei lá, tinham 3 green cards que eu tinha trabalhado, fora alguns que estão em andamento. Então, é muito legal, porque a gente percebe uma gratidão grande das pessoas. Eu até falo que a missão nossa ela é bem simples. É assim, eu tenho que entrar em qualquer restaurante de Orlando, se um cliente meu estiver lá, tendo sido aprovado ou negado o caso, eu tenho que ir na mesa cumprimentar. Ou seja, a missão é não envergonhar do que nós fizemos. Ou seja, a gente tem que fazer o melhor. A entrega tem como prometer. A aprovação não, mas a entrega tem como prometer. Então, isso que a gente tenta fazer é bem gratificante. Assim, algumas coisas que mexem com a gente. Outro dia, meu filho foi numa festa, aí ele voltou e falou, não, pai, o pai da aniversariante me chamou na hora que sabia que eu era bicalho, que falou que você que fez o green card dele. Eu nem sabia ali na hora. E aí ele ficou hiper feliz. E no fundo, Bia, a gente trabalha para isso, né? Assim, eu fiquei hiper feliz de alguém passar uma experiência legal para o meu filho que ele viveu comigo. Poderia ser o contrário. Pô, seu pai é desonesto, isso, aquilo, né? Então, acaba que a gente trabalha para isso também, né? Eu falo que esse é o sucesso, né? Você conseguir ter o respeito da sua própria família, né? Pelos seus resultados, né? Deixa eu falar uma coisa, a gente se caminhando agora para o final do episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos esquecer um pouco o bicalho advogado e vamos falar com o bicalho empresário, empreendedor. Qual o caminho que você indica para a pessoa que quer empreender aqui? Olha, o que eu vejo é fazer as conexões corretas, Renato. Porque quando você vai para um outro mercado, como empreender nos Estados Unidos, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, você vai abrir uma empresa, o contrato social não é registrado, né? A relação com o contador é diferente. A tributação é diferente. A forma de contratação e de demissão é diferente. Não tem aviso prévio, essas coisas. Então, essas conexões iniciais, elas são fundamentais. Você conseguir ter uma conexão com um bom realtor, que é o seu corretor, com um bom contador, com um bom advogado, com uma boa corretora que vai te vender seguros, inclusive seguro-saúde. Então, a conexão certa, ela é fundamental. Dependendo de quem for o seu parceiro e for caminhar contigo, isso vai influenciar muito no sucesso ou não do seu negócio. E ter um bom advogado é obrigatório, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso facilita. E eu vejo até uma conversa que eu tenho muito com os clientes, eu falo, na hora que acaba, né, a gente entrega o green card, eu brinco, falo, até logo, daqui a pouco tem cidadania, mas falo, a partir de agora a gente tem uma relação como imigrantes.
eu não tenho como falar que eu vou ser capaz de te recomendar nada fora do direito com base em expertise. Mas eu posso te falar como imigrante. Posso te passar as minhas boas experiências. Olha, confio nesse contador, nesse realtor, ou Nesse faço o médico. seguro da minha família com essa pessoa. E, obviamente, é uma recomendação que a gente não tem nenhum interesse econômico, mas eu tento sempre ajudar essa corrente do bem. Porque da mesma forma que tem os bons, tem as pessoas que aproveitam dessa situação de vulnerabilidade, né, Bia? A gente vê isso a Muito, todo a gente vê. momento. E assim, mal bem, a gente é uma minoria aqui, né? Vamos pensar assim, em relação de imigrante. A gente tá no país de outras pessoas, né? Sim. Também, pensando no brasileiro em quantidade, é muito inferior à quantidade de americanos que tem Claro. aqui, ou até outra nacionalidade. E a partir do momento que você faz alguma coisa legal, você indica uma coisa bem, você está fortalecendo o seu próprio Sim. mercado. Sim. Entendeu? Isso daí é fato. Renato, e tem uma outra verdade, tem brasileiros competentes em todas as áreas. Demais. Nossa, tem muita gente Demais. boa. Muita gente boa. Às vezes eu vejo as pessoas falando de uma situação pontual. A comunidade brasileira ela tem muito sucesso nos Estados Unidos. Demais. Ela se envolve em pouquíssimos eventos assim que são lamentáveis. Para o volume de gente que tem aqui, uma comunidade de muito sucesso. É o maior parceiro comercial da Flórida, né, Vinícius? O Brasil, né? A gente mal fala disso, né? Sim, a Flórida, que tem uma economia como a do Brasil, o mundo todo hoje tem a China como grande parceiro, o Brasil é o primeiro lugar, a China é o segundo. Então, assim, o brasileiro é um player importante nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida. E o que você diria para as pessoas? Não faça isso se você deseja empreender aqui. Bia, talvez o que eu vou falar pareça um grande clichê, mas é mentir. Eu percebo que a tolerância do americano com a mentira é enorme. Eu presenciei um processo de internacionalização que o cliente ele conseguiu ter um pedido de uma grande rede de varejo aqui. E ele saiu radiante com esse pedido. E aí ele me falou, olha, o que eles pediram é mais do que a minha capacidade de produção anual. Falei, como você vai fazer? E eu pedi, era um pedido mensal ali no mês, ele entregava um período É. Eu falei, como você vai fazer? Ele falou, vou dar um jeito. Ele não quis perder o pedido. Enfim, ele só tirou um pedido. Nunca mais tirou, porque na hora que ele não teve condição de cumprir, nunca mais fizeram esse pedido. Então, assim, a mentira para o americano, ela é intolerável. Ainda que a situação não seja favorável, fale a verdade. Porque quando você fala a verdade, ele ainda te dá uma oportunidade para contornar aquele problema. Agora, a mentira não é admissível aqui. Sim. É crime, né? Inclusive, né? Inclusive, dependendo da situação, é perjúrio. É perjúrio, né? Agora eu vou deixar a Bia fazer as considerações finais. Ah, Vinícius, obrigada. É um privilégio te ouvir sempre, assim, aprender com você é um pouquinho diferente. Hoje a gente não ficou falando só dos casos migratórios, mas eu, assim, admiro muito a sua trajetória, a sua história e conhecer um pouquinho mais hoje foi muito bom, né? Você que é advogado, que está aí no Brasil, quer internacionalizar sua carreira, hoje você já tem alguém em quem se inspirar e escutar cada vez mais sua história, porque dá para fazer e dá para ter muito sucesso, né? Só sonhar suando. Com certeza. Eu, na verdade, eu queria agradecer o convite, seu, Bia, do Renato também, e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu já te acompanhei em vários eventos e a Bia faz um trabalho, ela é uma ponte para fazer com que o acesso aos Estados Unidos seja mais fácil. E eu acho que vocês são, de fato, exemplos do bom brasileiro e acredito que a gente possa mostrar que muitos brasileiros que desejam fazer negócios aqui, morar aqui, pode fazer isso de uma maneira possível e escrever os próximos capítulos da sua vida, que talvez sejam os mais bonitos dela. É isso aí, fofinho, aí, ó. Sem dúvida. Valeu, obrigado, Ricardo. Um abraço, gente. Obrigada, gente.